Começou a gravações. Todo mundo ligando a câmera. Todo mundo, hoje é sexta, sextinha. Sextou. E aí, vamos nessa, meu povo? E aí, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre os embargos econômicos dos Estados Unidos sobre Cuba. Falar sobre a Revolução Cubana. Vamos? Vamos, Eduarda. Vamos, Thaís. Thaís fez uma cara assim, poxa, o que é que eu tenho a ver com Cuba? Né, Thaís? Diga alguma coisa, Thaís. Você que ligou a câmera. José, liga a câmera de novo, José. Dudinha ligou e ficou com vergonha. Bora, minha filha, ligue. Cadê Maria? Ah, esse povo tem vergonha de aparecer no YouTube para todo mundo. E sabe que vocês aparecem no YouTube. Apareceu, Margarida. Vocês acompanham, eu posto lá a aula no YouTube, no canal do YouTube, do professor de vocês. Vocês nem curtem o canal, nem seguem o canal. Vocês têm que engajar o canal do professor de vocês, rapaz. Eu sou inscrita no seu canal, sim. Como é E o aí, nome Maria do seu é. canal? Diga aí, eu vou seguir agora. É só quando você clica, é porque está no mural, né? Mas deixa eu ver aqui. Nem eu sei. Mas acho que deve ser meu nome, obviamente. Né? Cadê meu canal? Tá como o Ridemi Soares e Miyamoto. Achei aqui, vou seguir. Gente, vamos falar desse bloqueio criminoso dos Estados Unidos sobre Cuba. Explicar um pouquinho da Revolução Cubana, da história da América Latina para a gente. Cadeira, não vai ser isso não, mas um dia eu faço isso com vocês. Para a gente entender um pouco o nosso continente, né? A gente entende muito o que acontece em outros países, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, né? A gente conhece pouca coisa do nosso continente. Né? Por isso que eu tentei falar sobre sociologia brasileira lá no segundo ano de vocês, né? Para a gente tentar compreender que a gente somos brasileiros, né? Brasileiros, latino-americanos. Necessitamos entender nossa realidade, né? Não é só ficar olhando para o que os outros produzem enquanto conhecimento, né? Belchior como referência aí, Stephanie está no caminho certo. Deixa eu ver mais quem chegou aqui, né? Chegaram mais pessoas. Bom dia, um bom dia coletivo, viu, gente? Espero que todos estejam bem. Bom dia coletivo. Hilávia, Stephanie, Vitória, William, bom dia, cidadão. A gente vai falar um pouquinho sobre... Primeiro eu quero falar que a gente tinha marcado a resolução, né? Acho que essa semana eu não vou conseguir, hoje eu não vou conseguir, que eu vou ter um compromisso, mas eu vou gravar um vídeo com a resolução e posto lá para vocês. Vocês não vão ficar sem essa resolução. A gente vai falar um pouco sobre diversidade humana e unidade da humanidade, né? Esse é um tema que é bem complexo, bem
debatido, com interpretações diferentes, né? A antropologia trata muito nisso, né? A antropologia, através do conceito de cultura, o marxismo também trabalha sobre isso, nas ciências sociais trabalham sobre isso, né? Por que isso, né? Porque no decorrer do segundo ano, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo, mas é isso. No decorrer desse segundo ano, a gente vai trabalhar um pouco sobre algumas questões ligadas a estudo sobre gênero, a racismo e tal, né? E essas questões estão todas vinculadas à forma como a sociedade está estruturada, né? A sociedade... Eita, travou? Como um todo, né? Travou, não. Apesar das enormes diversidades, quando se fala em sociedades, né, que são várias sociedades, várias formas diferentes de organizações sociais, mas essas discussões sobre racismo, gênero e outras questões mais, elas estão ligadas a isso, né? A um processo de não reconhecimento do outro, né? Enquanto um sujeito de direito, quanto alguém igual a nós, né? Você lembra lá no período da colonização, da nossa colonização, né? Quando o processo de escravização dos índios fracassou, os europeus foram lá na África escravizar os negros, etc. E o papel da Igreja Católica como justificadora ideológica do processo aquele processo bárbaro da escravidão era justamente o de que, gente? Afirmar que aqueles negros não tinham alma, né? Que aqueles negros não eram humanos, né? Que o processo de conversão religiosa, né? Era um processo que não era violento, era um processo que era para salvar a alma deles e salvar o destino deles, né? Então eles não encaravam isso como violência, eles encaravam isso como um fardo, né? Alguns europeus encaravam isso como um fardo, que os caras saíram da civilização europeia para vir nos trópicos ou na África ou no Extremo Oriente para levar uma salvação para eles, né? Então você percebe aí que eles não eram considerados como seres humanos de fato, né? Então essa discussão sobre humanidade é uma discussão que não é uma verborragia das ciências humanas como um todo, mas é algo que existe na prática, né? As ciências humanas teorizam sobre uma realidade já existente, né? A ciência não cria nada, a ciência estuda fenômenos que existem antes dela falar sobre o fenômeno, óbvio, né? Não é a física que cria a lei da ação e reação, a relatividade, etc. Né? Esses fenômenos já existiam antes, né? A gente teoriza sobre, né? Mas essas teorizações podem reverberar nas relações cotidianas e exacerbar determinada forma de dominação, ou, no oposto, né? Ser utilizada como um instrumento de luta contra essas mesmas relações de poder e dominação, né? Como ocorre com o marxismo, por exemplo, como ocorre com as diversas teorias anticoloniais, etc. Aí por que isso ocorre, né? Porque acho que é um dado irrefutável, né? Acho que só para esses supremacistas brancos, esses racistas, que nós somos partícipes de uma mesma espécie, né? Nós somos todos homo sapiens, pelo menos biologicamente falando, né? Dentre todas as diferenças que nós temos, óbvio que também é uma questão óbvia, né? Cadê o Eduardo? Você não vai ligar a câmera, não? Olha aí para Thaís, olha para Jonatas. Vocês são diferentes, né?
Ó, Jonathan, esse cabelo curtinho, apesar de você ter cabelo curto, o Jonathan é mais menor, né? O cabelo de José Amorim tá, vamos dizer assim, tá estiloso, né? A foto aqui de Maria Gorete também, de Eduarda, de Stephanie, de Tamara, assim, tem todas umas feições, a formato do rosto, formato do corpo, altura, etc. Mas nós temos, para além dessas diferenças, uma unidade, né? Nós temos a capacidade de racionalizar, de trabalhar, de pensar, né? De nos comunicarmos através da linguagem, né? Nós somos bípedes, etc. Mas essas questões de bípedes, não sei o que lá, não diferencia a gente de outros animais. Mas a questão da racionalização, do pensar, do trabalhar, do produzir cultura, vai nos diferenciar e vai nos unir. Isso é algo que é evidente. Mas, dentro dessa unidade, há várias diferenças. Não só dos indivíduos, que é óbvio, mas também da forma como esses indivíduos se organizam para viver. Né? Nossa sociedade é uma sociedade que tem uma tradição ibérica, tem uma tradição das comunidades africanas, né? Uma influência dos índios, né? Na tradição cultural indígena e a influência de outras culturas, né? A América Latina como toda é assim, então há uma série de discussões, né? Não é só no que tange ao Brasil, mas em toda a América Latina, sobre qual é a identidade da América Latina, o que seria a América Latina, tá? E muitas dessas discussões elas apontam no caminho de falar que a América Latina é um continente do encontro, né? Continente da miscigenação racial, cultural, econômica, religiosa, dentre outras coisas, né? Aí você vai na América anglo-saxônica, né? Você já tem outra forma de organização, né? Você vai na Europa ocidental, já tem outra. Você vai no Extremo Oriente, você tem outra. Né? Você vai na Índia, a Índia é completamente diferente do Brasil, que é completamente diferente dos Estados Unidos. Você vai lá na tribo africana, vai ser diferente. Você vai no norte da África, você vai ser diferente. Então, existe uma multiplicidade de formas de organizações sociais, culturais, políticas e econômicas que compõem aquilo que nós chamamos de humanidade. Ou seja, há algo que nos une, que nos torna idênticos, né? Idênticos no sentido que fazemos parte da mesma espécie. Jonatas não é da espécie dos felinos, né? Eu não sou da espécie do canino, né? Dos cães. Thaís não é da espécie de alguma ave, né? Nós somos seres humanos. Mas essa unidade ela é dividida. Essa unidade é dividida. Né? Se você fosse lá na Alemanha nazista, a gente estava lascado. Né? A gente não seria nem ser humano, a gente ia para o campo de concentração, a gente ia morrer, provavelmente. Né? Eu morreria lutando, né? Mas a gente estava numa situação bem difícil. Por quê? Porque aqueles alemães nazistas não reconheciam a gente como seres humanos de fato de direito. Né? Aí você pergunta, poxa, mas falamos, né? Racionalizamos, lógico, a própria linguagem, então a multiplicidade de línguas que compõem vamos dizer assim, essa sociedade humana, mas eles não nos consideravam, então a gente ia provavelmente ou lutar e sobreviver, ou lutar e morrer, ou por conta de concentração, a gente estava realmente numa situação muito ruim. Mas o que é isso? Para que essa discussão? O que essa discussão nos leva? Quais são as consequências dessas discussões? Teoricamente, tem um livro, né? Tem um livro só a título de... que a gente tem que... Eu falei com vocês lá no segundo ano que a gente da sociologia tem que ficar toda hora se justificando para dizer que nossa disciplina tem algum tipo de serventia, né? Tem um livro de um filósofo, de um pensador, né, húngaro, de tradição alemã, né, Lukács, que ele escreveu esse livro, né, A Destruição da Razão, que ele vai falar como
a tradição filosófica da Alemanha, né, pós-Hegel, ela vai fundamentar ideologicamente, ou seja, ela vai justificar no campo das ideias toda aquela barbárie nazista, nazifascista, que era o quê? De um racionalismo, de um pensamento de hierarquia social, de um darwinismo social, etc, etc. Então, ele vai estudar isso no sentido e vai demonstrar que aqueles pensadores, o que aqueles pensadores escreveram, eu já falei com ele, aliás, com o Luizmar não mostrei, não mostrei outro livro para o Luizmar. Tem influência no nosso cotidiano. Ou seja, as pessoas, todas as caracterizações, elas vão, através de inúmeras mediações, elas vão influenciar o comportamento dos indivíduos naquele momento histórico ou nesse momento histórico. Né? E muita gente acredita nisso. Até hoje. E não só lá na Alemanha, aqui no Brasil também, gente. Uma deputada ligada a Bolsonaro ontem se reuniu com a líder da extrema-direita da Alemanha, né? Extrema-direita racista, né? Com toda aquele carga de preconceito racial, etc, etc. Ela se reuniu com ela, a Bia Kicis, né? Então, não é algo que ocorre só lá. Então, a antropologia vai estudar mais detalhadamente isso, de forma mais explícita, mas ela vai estudar toda essa problemática de se podemos falar de uma comunidade humana, se não podemos falar de uma comunidade humana, através da mediação do conceito de cultura. Ela vai dizer que as diferenças e a unidade da humanidade, elas não se assentam sobre nenhuma característica biológica ou física, né? Justamente que naquele momento, século XIX e tal, se discutia muito o darwinismo social e a hierarquização. O Lombroso, lá, se vocês não conhecem, criminologista, que falava que, através da medição dos crânios, a gente poderia ver a propensão ou não de determinada raça para o crime. Né? Aí ele vai dizer que os negros tinham uma propensão maior, né? E tal. Aí a antropologia vai deslocar essa explicação científica, né, ou pseudocientífica, vai falar, não, o conceito, a categoria que distingue a humanidade de todas as outras é a bendita da cultura, né? Essa forma como nós nos orientamos no mundo, dando significado, através de linguagem, interpretando o mundo através de valores humanos, etc. Tal. Toda essa política, economia, toda aquele bolo de gato sobre o conceito de cultura, né? O conceito de cultura em ciências sociais varia muito de autor para autor, né? Então, a antropologia senta mais ou menos um dos conceitos mais importantes, se não o mais importante, a antropologia é cultura. Né? Tão importante quanto polissêmico, né? Então, ele fala, a cultura que distingue tal, não é a raça, etc, etc. Tá bom. Aí começa toda essa discussão, né? Só que o conceito de cultura ele vai começar a ser discutido, analisado já com a Revolução Francesa, né? Os filósofos alemães e franceses debatem sobre cultura. Aí chega no século XIX, naquela efervescência da Revolução Industrial, né? Surgimento da sociologia, né? Mas a antropologia também surge naquele momento histórico do século XIX e busca definir cientificamente a cultura. Aí, Edward Taylor, um dos primeiros antropólogos, define a cultura, né? Etc., uma definição bem ampla. E ele é um dos maiores, ele e Morgan, né? São um dos maiores antropólogos da chamada escola evolucionista. Né? A escola evolucionista da antropologia. Então, a escola evolucionista tinha algumas características bem interessantes. Né? Pelo próprio nome, né? Nos faz entender, compreender, imaginar que eles entendiam o desenvolvimento da humanidade de uma forma linear e claramente, óbvio, evolutiva. Evolutiva, isso carregado com juízo de valor. Né? Evolutiva no sentido
sai de um ponto de menor complexidade para um ponto de maior complexidade social, né? E, obviamente, esse ponto de chegada é um ponto de maior cume de desenvolvimento humano. A importância da antropologia e a importância de se estudar isso, que não é uma coisa, novamente, vou falar, que não é algo que é só uma conversa jogada fora de ser professor de sociologia, né? Que algumas pessoas pensam nisso. Vocês não, que vocês são pessoas inteligentes. Ela surge junto com o que vocês estudam em história, né? Mais do que em sociologia, do período histórico conhecido como neocolonialismo. Teve aquele primeiro momento do colonialismo, né? Principalmente dos ibéricos, né? Que dominaram toda a América Latina, Tratado de Tordesilhas, etc. Portugal fica com o Brasil, a Espanha com o resto do país, etc. Aí houve aquele processo de descolonização, aí a Revolução Industrial, um novo boom colonial, chamado neocolonialismo. E o neocolonialismo fez com que aquelas pessoas, aqueles indivíduos, aqueles grupos sociais, os imperialistas, os Estados-nações europeus, imperialistas, explorassem outras regiões do planeta Terra. E nesse contato, gente, vai explicitar o tema dessa aula. Nesse contato, eles tiveram contato mesmo físico, os colonizadores, com povos completamente diferentes dos europeus. Eles passaram a ter contato com as tribos lá da Polinésia, com os hindus da Índia, com o norte da África, com a África subsaariana, com vários povos. E eles pensavam, poxa, a humanidade é tão grande, tão diferente entre si, e não há nenhum tipo de unidade. Aí eles vão teorizar sobre isso. Esses primeiros antropólogos eram conhecidos como antropólogos de gabinete. Que antropólogos de gabinete? Porque eles não iam lá no norte da África fazer pesquisa etnográfica. Eles pegavam relatos dos próprios colonizadores, né? Iam lá, pegavam relato, então, faziam uma antropologia, vamos dizer assim, indireta. Aí estavam tendo contato, né? Processo de dominação, óbvio, e se questionavam, poxa, essa questão da humanidade, o que é? Que raiz é a humanidade? Um monte de gente, será que o cara lá que tem um osso, aquela tribo africana que as mulheres botam uma argola, sabe? Que o pescoço fica grande, vocês já viram? Eu disse, poxa, qual a diferença cultural lá? Isso é a mesma coisa que a gente fala, vamos teorizar sobre isso. Olha, há uma unidade da humanidade, mas isso não quer dizer que não existam diferenças. Mas essas diferenças vão ser explicadas dessa maneira. Olha, há níveis distintos de desenvolvimento humano. Nós, europeus, chegamos ao nível mais alto de desenvolvimento humano. Olha que lindo. O branco, cristão, defensor das relações mercantis, capitalistas, cristão protestante, né? Lá. E adepto da casamento monogâmico, da família monogâmica, nuclear, burguesa, etc., se auto-intitulava como o cume da humanidade. Olha, nós chegamos ao cume. Os outros povos, eles estão no período da infância da humanidade. Eles são diferentes porque eles estão em outro nível de desenvolvimento. Mas, olha, esse desenvolvimento é uma linha evolutiva. Eles vão necessariamente sair desse momento de menor desenvolvimento, basicamente econômico, que o critério básico era o principal econômico-tecnológico, vai chegar para o nosso nível de desenvolvimento tecnológico, não só tecnológico, mas com todo o complexo social que sustenta essa sociabilidade burguesa, né? Então, pronto, resolvendo a questão da unidade da humanidade. Eram só momentos
de desenvolvimento distintos, que em determinado momento iam culminar lá no nível de desenvolvimento dos europeus ocidentais. Mas como é que isso ia acontecer? Aí está o outro pulo do gato, né? Alguns autores de forma consciente, outros de forma inconsciente, mas serviram como justificativa científica, né? O processo de neocolonização, de dominação econômica, fará com que aquele europeu, o inglês lá, vá na Índia e leve a civilização burguesa para aqueles bárbaros indianos. Olha, então, o neocolonialismo vai servir como um processo de quê, gente? Eu acabei de falar, Jonatas. Vai ser um processo de quê? Que vai fazer com que ele se desenvolva um processo civilizatório. Aí está a justificativa. Porque o processo colonial não vai ser visto como um processo de exploração econômica, de violência, de morte, de genocídio, etc. Ele, pelo contrário, ele vai ser um processo em que os colonizadores vão levar a bendita da civilização ocidental para aquele povo bárbaro. Olha que maravilha. E isso é plenamente justificável, porque, olhem, eles estão no nível mais atrasado de evolução. Eles têm que chegar ao nível mais alto de evolução. Pronto, está aí a antropologia, alguns autores da antropologia, alguns evolucionistas, justificando, por exemplo, o processo neocolonial. Então, assim, o discurso científico influenciando a própria lógica de dominação, de exploração do então capitalismo agora já plenamente estabelecido. Então, essa relação de ciência e neocolonialismo. Então, assim, não foi uma coisa... Nunca é algo inocente, que não tem consequências para as relações cotidianas, de dominação, etc. Então, o evolucionismo falava isso. A unidade, mas como explicar a diferença? As diferenças são momentos distintos de desenvolvimento, mas a tendência é que todos cheguem ao mesmo nível de desenvolvimento, porque a humanidade é única. Né? Há uma unidade da humanidade. Então, essa escola evolucionista ela vai pender sua interpretação sobre o mundo, sobre nós, centrando sua análise na unidade da humanidade, né? Apesar de todas as diferenças, estaríamos fadados ao mesmo caminho evolutivo. Esse caminho evolutivo era a sociedade capitalista e todos os seus complexos sociais envoltos, né? Religião, direito, democracia, formas de casamento, etc., de estruturação familiar e tal. Aí, lógico que existiram vozes dissonantes disso, vozes críticas disso, apontando essa relação, etc. Aí surge, né, estuda, acho que ele é alemão, se eu não me engano, mas que ele fez sua carreira acadêmica nos Estados Unidos, né, chamado Franz Boas. Esse nome é familiar a vocês, obviamente, né? Vocês já ouviram falar em Franz Boas. Quem disser que não ouviu falar em Franz Boas não prestou atenção na aula do segundo ano, porque Gilberto Freire, quando a gente deu Gilberto Freire, não foi? Nós falamos sobre Gilberto Freire. Gilberto Freire, quem deu Gilberto, falou sobre Gilberto Freire naqueles seminários, apontou que Gilberto Freire foi aluno de Franz Boas. E que Gilberto Freire também se autotitulava um culturalista. Então, tentei recuperar na memória que... Esse Franz Boas que você está dizendo, ele foi antropólogo, né? Ele vai ser o fundador daquilo que se conhece como antropologia culturalista. Além da antropologia culturalista, ele vai ser um dos expoentes do chamado relativismo cultural. Só para fechar a discussão do evolucionismo, o evolucionismo se fundamenta no que se chama de etnocentrismo, né? Quando
Você pega os valores de sua própria grupo social, de sua própria civilização e põe ele como um parâmetro maior de comparação de desenvolvimento humano e acha que você é o bambambam, vamos dizer assim. Acha que os Estados Unidos é o centro do universo e todo o resto tem que seguir o nível de desenvolvimento dele. É um pensamento etnocêntrico, como se chama. Aí o relativismo, ele falava assim, ele criticou muito também aquela perspectiva de apontar a raça como característica de distinção, etc. Ele falou, tudo isso é anticientífico, né? Tudo isso é anticientífico na ciência, é a cultura mesmo que deve ser estudada pela antropologia, que distingue os homens, etc. Aí ele vai falar o seguinte, poxa, os evolucionistas falam sobre toda essa discussão da lei evolutiva, de sair de um nível mais simples de desenvolvimento, as sociedades primitivas, para um nível mais complexo, a sociedade capitalista, tudo isso. Aí, tudo isso também não tem nada de ciência. Né? Tudo isso é uma discussão que é pautada em um juízo de valor. Né? É uma valoração, né? Mais do que uma análise científica. Por que isso? Porque eles pegam justamente aquilo que é das sociedades ocidentais e põem como nível máximo de desenvolvimento. Tudo que se afastar disso vai ser primitivo. Tá. Mas o cara lá, da Polinésia Francesa, ou da Indonésia, ou da Índia, ou da Argélia, etc., vai falar, olha, meu parâmetro é, sei lá, o sistema de parentesco. Olha, meu sistema de parentesco é esse. Todas as sociedades que se afastarem desse sistema de parentesco vão ser primitivas. Não poderia fazer isso? Ou, meu critério que eu vou estabelecer agora, por exemplo, vamos dizer, é a crença em determinado Deus. Eu vou fazer isso, depois eu faço isso. Ah, eu tenho. Só que eu esqueci de botar, que era o que eu fiz pro primeiro ano. Mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Aí, e os vídeos também que eu vou botar. Fique na sua, Jonas, que vai rolar vídeo. Vai ficar bem mais claro. Tá claro aqui, mas vai ajudar bastante. Vamos dizer assim, vocês, por exemplo, os índios dormem em... Fazer uma analogia absurda. Os índios dormem em redes. Então, meu critério vai ser uma sociedade que viva em redes, que dormam em redes, vai ser superior que as que utilizam cama. O que está sendo discutido aqui, Jantes? Preste atenção para você entender. É que essas características que os colonizadores europeus apontavam como o nível máximo de desenvolvimento humano eram características puramente arbitrárias. O que é puramente arbitrária? É algo que não tem lógica em si, é algo que você pega, puxa alguma característica e diz, essa é a mais importante, e tudo que se afastar vai ser menos importante. Mas, Jonatas, a gente pode pegar outras características de outras culturas e falar assim, não, olha, esse aqui é o mais importante para esse critério de desenvolvimento humano. E os europeus não têm isso, então nós somos superiores aos europeus. Ou, por exemplo, eu quero falar, poligamia é um critério. É um critério que eu vou utilizar. Então, as sociedades em que a poligamia é aceita vão ser superiores às sociedades em que ela não é aceita. O que Boa está falando é o seguinte, que aquilo foi um instrumento de dominação. Não tem nada dizendo que o desenvolvimento tecnológico vai ser esse nível que vai distinguir o primitivo do civilizado. É porque eles tinham um desenvolvimento econômico maior, fizeram a revolução, chegaram a um determinado nível de desenvolvimento que propiciaram a eles a conquistarem outros povos e a imporem sua lógica de civilizatória sobre eles. Então, o evolucionismo é mais ou menos nesse sentido. É como se você falar,
uma analogia, outra analogia tosca, né? Vamos falar. Ah, eu sou corintiano. Eu tenho 2 títulos da Libertadores, vamos dizer assim, 2 títulos da Libertadores, não, 2 títulos mundiais, e a segunda maior torcida do Brasil. Então, por esses critérios, por a soma desses critérios, ter o título mundial, que é a segunda maior torcida do Brasil, ser corintiano é ser superior a todos os outros torcedores. É como se eu estivesse falando isso. Tem lógica isso? Você pode falar outro, você pode falar outra coisa. Não, eu sou flamenguista, eu tenho tanto título, então o Flamengo é superior. Ou o cara vai falar, o São Paulino, eu sou São Paulino, tem isso, isso, isso. Lógico, eu vou ser superior aos outros. Você está tirando alguma característica que é sua. Aí você está tirando essa característica e está falando, olha, essa característica aqui é a melhor. Porque não tem nenhuma lógica. Então, não tem nada que diga que é superior. O que é que vai dizer superior? Eu, que sou corintiano. E que não tenho, sei lá, uma AK-47 aqui na mão, vocês estão todos desarmados, eu vou apontar a AK-47 para você e vou falar, ser corintiano é superior. E aí de você, se vocês não concordarem. Era mais ou menos isso que os colonizadores faziam, né? A civilização europeia é superior e quem não concordar vai ser morto. Pronto. Era isso, mais ou menos isso. Aí o Franz Boy fala isso, não é isso, gente. Mas você estava desarmado, José. O pressuposto é você estarem todos desarmados. O Franz Boy fala isso. Olha, gente, não é assim. Vocês estão fazendo juízo de vocês, estão sendo etnocêntricos, né? Não é possível isso. Isso acaba justificando a colonização. Aí ele vai falar o culturalismo, o relativismo cultural, né? Porque relativismo cultural, ele vai falar que cada cultura tem a importância em si mesma, cada cultura tem seu significado, cada cultura orienta o comportamento das pessoas, cada cultura dá sentido à vida das pessoas e cada cultura vai ter um valor em si mesmo. Nós temos nossa cultura, nossa forma, né? Nós nordestinos, e nosso país é o Nordeste, né? O sul que se lasca. Nosso país é o Nordeste, então nós temos isso, né? Porque vocês viram, né? Só um parêntese, fizeram, lógico que pode mudar, né? A primeira pesquisa, né? De intenções de voto lá em Santa Catarina, o primeiro lugar para senador, sabe quem deu? O velho da van, velho. O suco que dá trabalho pra gente, viu? Mas voltando a isso, né? Nós temos nossa tradição cultural. Temos o forrozinho, o carnaval, a culinária e tal. Lá, o sulista, né? Aliás, pegando isso sobre diversidade cultural, assistam o vídeo do Porta dos Fundos, chamado Sudestino. Quem não assistiu, tem que assistir. Assistam, que apesar de ser um vídeo de humor, vai clarear muito essa nossa discussão. Muito. É perfeito. Sudestino, o vídeo do Porta dos Fundos. Aí esse vídeo retrata sobre isso? É uma mulher nordestina. Assista, Jonas. Eu acho que eu já vi, professor. Acho que eu já vi, já. Vocês assistam. É com o Vivier, que faz um cara de São Paulo, a pernambucana, e no final aparece um baiano, né? Esse baiano é engraçado pra caramba. Você vai terminar essa aula, a gente vai terminar essa aula, Jonas. Você entra no YouTube, bota Sudestino e assiste. É totalmente relacionado, devia ter passado, é totalmente relacionado com o que a gente está discutindo. Deixa eu terminar só isso. Rapidinho, calma, Jonas. Aí você fica só mais 5 minutos depois da se demorar muito. Aí ele falou isso, né? Ele fala isso. Nossa, nós temos nossa tradição cultural. Jonas quer já acabar a aula, calma. Temos nossas tradições culturais, mas, por exemplo, por isso que eu lembrei do vídeo, o cara do Sudeste e do Sul vai falar assim, vocês são atrasados, vocês só votam errado, vocês fazem isso, vocês são pobres, precisam do Bolsa Família, etc. Ele está olhando através de si, numa perspectiva mais evolucionista,
e tá falando que a cultura dele é melhor, etc. Cultura melhor para você paulista, pelo amor de Deus. Não está dizendo cultura melhor. Boas, fala, né? Direciona a sua interpretação nesse sentido. Não. Aquela particularidade cultural dos nordestinos faz sentido para eles, dá sentido à vida para eles, orienta eles no mundo, tem valor para eles. E essas particularidades, elas não podem ser comparadas. Não se pode comparar. Porque são realidades distintas. E qualquer parâmetro que eu utilizar de comparação vai ser uma lógica etnocêntrica. Então, ele está falando isso. Como se ele estivesse falando, vamos parar de comparar uma realidade cultural como outra. Vamos tentar entender aquela cultura em si mesma. Né? Vamos tentar entender o que, por exemplo, a devoção a Padre Cícero significa para aqueles habitantes do Ceará ou da região do Cariri. E não vamos dizer que aquela forma é uma forma negativa, porque eles têm uma devoção a Padre Cícero e, sei lá, os catarinenses não têm. Então ele está falando isso, ele está falando não há possibilidade de comparação, porque aquilo tem uma determinada funcionalidade, aquilo diz alguma coisa para quem está imerso naquela cultura. Não se pode falar que é inferior porque é diferente. É diferente. Né? Aí o que é que ele está falando sobre essa discussão da unidade e da diversidade? Ele está falando que há mais importância, deve ter mais importância a própria diferença. Ele está apontando para esse fator, né? A diferença tem mais importância. Né? A unidade não deve ser muito levada em consideração por causa de toda essa multiplicidade. Né? Aí você percebe que o evolucionismo caminhava por um lado e o relativismo cultural de Boas caminhava pelo outro lado. Né? Mas aí tem outros problemas do próprio relativismo cultural, que aí é uma outra discussão. Porque a aula já está acabando, não vai dar tempo de fazer, mas é uma outra discussão sobre os problemas. Hoje em dia, assim, principalmente na antropologia, é uma ódia à diferença, né? É tudo a diferença, porque é diferente, tem a discussão de raça, de gênero, etc. Então, nesse cabo de guerra, a perspectiva relativista, hoje ela é, não vou dizer que é um consenso, etc, etc, porque não há, né? Mas a perspectiva evolucionista foi morta, né? Mas através do pensamento pós-moderno, né? Etc e tal, essa interpretação da humanidade enquanto uma miríade de diferenças é a dominante, sem sombra de dúvidas, hoje. Né? Mas aí, essa discussão, tem outras discussões que a gente poderia fazer, mas a hora está acabando. Como Jonatas está na... Jonatas são 9h52, ainda não é hora do almoço, Jonatas, relaxa. Vamos passar seu destino? Relaxado. Vamos passar. Para vocês verem. A gente devia ter passado, A gente poderia fazer até uma atividade com base nesse vídeo, né? Você me deu uma ideia, viu, Jonatas? Não, rapaz, que é isso? Você me deu uma ideia. Mas a atividade não é hoje, não. Eu falei para ver o vídeo, tipo assim, só para contextualizar o que o senhor falou, sabe? Vamos lá? Mais, vamos passar? Mais, Vou passar. como é que se diz, didático, para não ficar muito... Olha aí, gente. Ah, meu Deus, deu travadazinha. Espera aí. O torcedorzinho há 3 dias. Vou fechar aqui o microfone para não dar interferência. Vamos lá. Atenção, viu? Oiê, tudo bom? Tu que é o menino novo, né? Isso, eu sou Bruno Buffoni. Eu conheci agora, semana passada. Ah, sim, Bruno. Muito prazer. Meu nome é Júlia. Tu é daqui de Recife mesmo?
Não, sou de São Paulo, capital. São Paulo, que massa, São Paulo. São Paulo é sul ou sudeste, que eu sempre confundo. Sudeste. Sudeste. Ê, trembão, meu. Não, acho que não tem trem não em São Paulo, é só mel mesmo, mas o trem bom é Minas. Mas aí tu tá aí comendo teu pãozinho de queijo com chimarrão. Também não. Chimarrão é sul e pão de queijo é Minas, de novo. Ah, entendi, desculpa. Mas olha, vai se acostumando, porque aqui, desceu ali do Espírito Santo, é tudo um grande sudeste, entendeu? Esse monte de gente branca comedora de pinhão. Agora vem cá, por que que tu viesse pra cá e deixasse aquele paraíso, hein? Tu veio tentar uma vida melhor aqui? Foi? Tu cansou daquela vida de Oktoberfest todo dia, mulher? Valet Park, como é? Patinete elétrico, por quê? Eu tô aqui porque minha esposa, ela fez um concurso público, passou para Petrobras, daí ela foi transferida para cá, eu vim junto. Rapaz, tô lembrando aqui que eu fiquei com um sudestino uma vez. Pedro, o nome dele, Pedro. Será que tu não conhece? Ele é ali da Barra da Tijuca. Ah, da Tijuca é Rio, né? Eu sou de São Paulo. É diferente. Mas sei lá, eu posso conhecer também, eu conheço uns carioca aí. Como é o nome? É Pedro o quê? Pedro. Olha, não me pergunta não o sobrenome não, porque esse sobrenome italiano de você, de Bradini de não sei o quê, de Belote do meu cu, pra mim é tudo a mesma coisa. Mas Pedro, porra, tu já deve ter esbarrado com ele em algum momento, que ele fala desse mesmo jeitinho que tu. Fala Eu falo de... Com certeza tu conhece. Então, eu não sei se eu já esbarrei, porque, assim, de novo, eu sou paulista, né? Eu não sou carioca. Opa, tem gente nova na área aí, é? Opa, E aí, aí? Marcos, tudo bem? Esse aí é o Bruno, ele tá começando hoje aqui com a gente. Tu acredita que ele é lá do Sudeste? Que delícia! Mulher, eu ia falar isso agora, o bicho tem uma cara de sudestino da porra, olha. Aposto que você passou a juventude toda correndo atrás de investidor anjo pra sua startup, não foi não? não, nunca nem tive startup. Ei, peraí, mas nem uma paleteria mexicana. Não. Um Yogo Berry. Não, Aquele negócio, aquelas food truck de, sei lá, chopp de vinho artesanal. Tu nunca teve um desse, não? nunca tive, não. Mas investimento na bolsa você faz, né? Investir na bolsa, botar dinheiro assim na bolsa, vai. Acontecendo aqui, meu. Mel, esse sotaque é muito fofo. Eu adoro esse ar de superioridade, como se fosse o centro do mundo, né? Repete aí, Mel, pra gente, vai. Fala assim pra mim, ó, isqueiro, assim, ó, isqueiro. Fala aí. Fala, chiclete. Assim, vocês estão falando como se toda pessoa fosse igual do Sudeste, meu. Sudeste tem vários lugares diferentes, meu, pelo amor de Deus. Ô, Bruno, calma aí, vamos parar, né, Marcos? Porque Bruno pode estar cancelando a gente. Deixa eu explicar que isso tudo é um elogio, tá? A gente adora o sudestino, eu adoro a cultura de vocês, a música sudestina, a literatura sudestina. Ei, e a comida sudestina, mulher. Inclusive, abri um restaurante sudestino aqui perto de se fuder. Só tem delícia lá, é pizza de picanha, tutu de salmão, aquele negócio que você faz com o resto de ralo, como é o nome? Cuscuz paulista, tem um monte de sabores. Então, meu, tutu de salmão, acho que é um negócio que nem existe. Olha, eu particularmente amo tudo, né? Vocês pra mim só tem realmente um defeito que realmente é bem difícil. O quê? É que vocês não sabem votar, né? Tem uma coisa com o miliciano que eu nunca vi gostar tanto. Basicamente é por causa do voto de vocês que o Brasil não vai pra frente, né? E aí, meu? Essa festa temática sudestina tá da hora! Já tem um trio sudestino tocando os maiores sucessos do Forfã. O Sudeste é meu país ou não é? Prepare seu filho para as profissões do futuro. Pai. Jonatas, diga aí. Prestou atenção? Fala alguma coisa aí, Maria. Não, dá pra perceber que, tipo, no vídeo, dá pra perceber que, tipo, ela brinca muito com o sotaque, sabe? Fica riando com o pop do sudestino, dizendo que fala, fala carioca, diz que é lá do sul, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, meio que já deixa ele encabulado, só de falar isso. José, cadê o resto do povo? Todo mundo é Thaís, cadê você, Thaís? Não, tipo assim, foi a mesma coisa que, né, que Jonathan, pegando a fala de Jonathan, e também já vi acontecer muito com, tipo, a gente mesmo com a gente pessoal aqui do Nordeste, porque, tipo, já vi alguns stand-up, tem gente que vai fazer, tipo, a imitaçãozinha, tipo, das falas, dos dialetos que a gente tem,
E, tipo, nossa, é muito... Tipo assim, porque eles falam uma coisa que a gente não, tipo, meio que não fala, mas eles pensam que a gente fala. É, exatamente. Cadê o resto do povo? Thaís, Vitória, José, Stephanie, não vai falar nada, não? Aquela ali é uma grande crítica, não é, gente? Que a gente está de qual é a relação, se eu perguntasse para vocês, qual é a relação do vídeo com o que eu acabei de falar em sala de aula? Vocês responderiam o quê? Como é que é a pergunta? Faça, escreva alguma coisa, fale alguma coisa sobre esse vídeo do Porta dos Fundos. Faça uma relação entre o vídeo do Porta dos Fundos e o tema dessa aula, sobre relativismo, evolucionismo, etc. Etnocentrismo e tal. E aí, gente? Vamos lá? Teria alguma coisa a ver com o que ela falou no final do vídeo, que ela disse, se eu não me engano, que é por causa de vocês que o Brasil não vai para frente. Tipo, meio que... Como é que se diz? Não sei se essa palavra existe. Relativizando. Como é que se diz? Meio que relacionando os dois, sabe? Por conta que o Brasil não vai para frente, por conta que é do Sudeste, meio que um relativismo entre os dois. Vocês têm alguma coisa a ver? Vamos falar. Mais alguém aí? José, Maria? O Eduardo? Oi, professor. Diga aí alguma coisa. Eu acho que o vídeo foi meio que invertido. O preconceito que eles fazem com a gente, certo? E aí ela fez a mesma coisa com ele. E acho que a questão do etnocentrismo é que eles acham o estado deles superior ao nosso. É isso. Olha como ela foi no centro, Maria. Porque ele está investido. O que é a arte e a comédia, né? A lógica é a inversão faz com que a crítica social deles se torne mais clara. Eles inverteram para que aquela crítica tornasse mais clara. Quando ela faz todas aquelas confusões, é o que o pessoal do Sudeste e do Sul fazem. Fala assim, porque o Nordeste... O Nordeste tem 9 estados. Dá para ver até o deboche que eles falam. São 9 estados, né? A Bahia tem uma tradição, já Pernambuco tem outra, Maranhão tem outra. A Bahia tem várias tradições, né? O Recôncavo tem uma coisa, o Sertão, o Sul da Bahia, etc. Né? Quando ela vai falar sobre a questão da culinária, etc., ela está invertendo, está falando assim, olha, diga. Essa palavra sudestino, ela é certa ou é por conta Não, que ele analogia? É o neologismo, né? Como se chama em português. Do Nordeste. É o neologismo. Falando criação deles, né? Uhum. Para acentuar isso. Então, ele está invertendo o que Mariana falou, ele está invertendo o etnocentrismo. Ele está mostrando assim, olha, como seu etnocentrismo, como se ele estivesse falando, olha como seu etnocentrismo é tosco, olha como vocês nos tratam. Assista esse vídeo. Eu falei, João, tenha calma, eu falei que ia ser até umas 10h05, eu falei, não foi? 5 minutos, só 5 minutos a mais. Vocês vão ter aula agora? Sim, sim. Espera aí, rapidinho. Joga porra, André sempre... Eu vou até pedir desculpa, falei que toda hora... Ele tá falando assim... Ele nem tá na sala ainda. É como se você estivesse falando assim, se vejam nesse vídeo. Olha esse vídeo, olha como vocês nos tratam, olha como vocês enxergam o resto do país. Seria bom se nós enxergássemos vocês dessa forma, sem identidade. O cara está discutindo que ela está falando tudo a mesma coisa. Eles falam isso, né? Subiu ali do norte de Minas, tudo a mesma besteira. Tudo é igual. Passou do norte de Minas, tudo é igual. Aí quando ela fala assim, passou ali de baixo, tudo é igual, pra gente tudo é igual. É uma crítica social, obviamente, mediada pelo humor, né? E
fundamentada na questão do etnocentrismo. A como eles nos enxergam de uma forma superior, com uma cultura superior, como eles falam, o centro econômico do país é São Paulo. Grandes besteiras é São Paulo. Porque o Rio de Janeiro, isso é problema do Rio de Janeiro. Porque o Sul, a colonização europeia. É assim que eles se enxergam e eles julgam os outros. Então, a relação é essa, né? Uma forma de humor que discute também a questão do etnocentrismo, né? A questão das diferenças, né? Do apagamento das diferenças. Né? Na verdade, essa postura etnocêntrica ela acaba apagando as diferenças, né? E leva a outras dificuldades teóricas, mas isso fica para outra aula. Mas vamos terminar por aqui, que o João já está aqui agoniado, né? Vocês vão ter a geografia. E eu vou passar uns vídeos para ficar mais claro para vocês, mas tenham em vista essas características, né? E eu vou passar, na moral, vou passar uma atividade baseada nesse vídeo mesmo. Vai ser massa. Jonatas me deu uma boa ideia, viu, gente? Jonatas, vai ser a nossa primeira atividade. Professor, a gente já discutiu aqui. Mas vocês vão, ó, eu escrever. Acho justo. Discutir é a palavra falada. Quero ver vocês tendo a capacidade de sintetizar isso, de transpor para uma racionalidade discursiva. Lembrem-se que vocês vão ter redação. Redação é escrita, não é fala. Redação, coisa boa. Viu? Não é verdade? Meu amigo. Tá bom, professor. Mas vocês sabem que eu não sou aquele professor que sou carrasco da nota baixa. Vocês sabem, eu sou isso. Porque Rômulo, o outro, meu amigo. Eita, dedurando o professor aqui, viu? Não fale mal de Rômulo. Mas ele quer o bem, né? Tá gravado, viu? Ele quer o bem. Rômulo fantástico ali, muita gente boa, Rômulo. Mas é isso, que às vezes... Não, ele era de boa. Tem que... Mas ele me pegou, fui na prova dele. Porque a gente tem que puxar vocês para um nível de desenvolvimento maior, né? E dá trabalho, gente. Eu esqueci do conceito. Aí, tinha no salário, eu queria ver. Aí tem que dar aquela estudada, né? Porque é difícil, né? Eu estudei, mas eu esqueci. Eu cheguei lá e eu esqueci. Vocês fazem isso? Dá para fazer isso nas ciências exatas? Chegar lá, porra... vou falar assim, 2 mais 2 eu esqueci quanto é. Vou fazer qualquer coisa aqui. Não dá, né? Não dá, se você fizer tudo direitinho. Olha, se você fizer assim, o erro, tal, chegar na resposta correta, tem professor que zera, né? Eu tinha professor mais gente boa, mais maleável, que ele não zerava tudo, não. Ele falava assim, olha, se você for indo pelo caminho correto, aí ele pensava assim, não, ele se dedicou, ele tentou aprender um pouquinho, mas ele se perdeu no meio do caminho, aí eu vou dar de 1 ponto, eu dou 4 décimos, 5 décimos. Mas tinha professor que rasgava tudo. Vai lá, gente, depois a gente conversa. Valeu. Até mais, bom final de semana. Valeu.